Uma dúvida muito comum quando a gente estuda integrais duplas é como interpretar um problema e retirar os dados do problema para construir a integral dupla. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, como interpretar um problema, como tirar esses limites de integração ali de um enunciado e levar lá para nossa integral dupla. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A gente começa estudando integral dupla em regiões retangulares, depois a gente generaliza essas regiões e aí a gente vai para os problemas que a gente precisa interpretá-los, né, para tirar as informações e construir a integral dupla. Então eu trouxe aqui três situações, três enunciados que a gente pode ter numa integral dupla. Não são todas as possibilidades, mas são as possibilidades que mais acontecem. Então, por exemplo, a gente pode ter um enunciado dado dessa forma: determine o volume de um sólido. Determinar volume de um sólido a gente sempre vai associar com uma integral dupla. Então aqui, por mais que não esteja dizendo, calcule a integral dupla, o fato de o enunciado pedir para a gente calcular o volume está dizendo implicitamente que a gente tem que calcular uma integral dupla, que está abaixo da superfície z igual a 2x mais 2y e acima da região limitada pelos planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y igual a 1. Então, são algumas informações para a gente construir esse sólido e construir a nossa integral. Um outro enunciado que pode acontecer é: determine o volume de um sólido limitado por, de vez de ficar falando que ele está acima ou abaixo, ele simplesmente fala, limitado por isso. E ele dá as mesmas informações que foram dadas aqui no primeiro enunciado. Uma terceira versão seria, então, um pouco mais direta, né? Calcule a integral dupla dessa função numa região R, onde esse R é limitado por x igual a 0, y igual a 0 e x mais y igual a 1. Esses três problemas, eles vão falar de uma mesma região, do mesmo sólido. A gente vai pegar um deles e vai tirar esses dados, construir o sólido para a gente poder construir a integral. A gente vai analisar esse problema aqui. Os outros dois são idênticos a esse, só que escritos de uma maneira diferente. E aqui a gente pode perceber que a gente tem duas informações que dependem de z, que estão associados, que têm a variável z, então z igual a 2x mais 2y e z igual a 0. E a gente tem mais três informações aqui que não dependem de z, que é o x igual a 0, y igual a 0 e x mais y igual a 1. Primeira coisa que a gente tem que olhar dentro dessas informações é fazer essa separação, né, do que depende de z e o que não depende de z, porque isso vai ajudar a gente na interpretação. E a gente precisa analisar essas informações, essas equações que a gente encontra. Todas essas equações que a gente tem aqui, a maior potência que aparece tanto para o x, quanto para o y, quanto para o z, são na potência 1. Então, elas são lineares. Isso significa que tudo que está aqui é plano. E plano aparece muito nas interpretações aqui de integrais duplas. Então, agora a gente vai olhar para essas três informações aqui que não dependem de z. Se não dependem de z, significa que esses planos aqui, eles vão ser paralelos ao eixo z. Vamos desenhar esses gráficos aqui. Então, aqui eu tenho o espaço tridimensional. Esse aqui é o eixo x igual a 0, porque o x ficou fixo. Esse segundo aqui é o plano y igual a 0, porque o y ficou fixo. E esse terceiro aqui é o plano x mais y igual a 1. E a gente pode olhar aqui de cima que eles são paralelos ali ao eixo z. E quando a gente olha de cima, forma um triângulo. Então, sempre que eu não tiver a variável z, vai acontecer isso. A gente vai ter planos ou figuras, né, que são paralelas ali ao eixo z, vão ficar contínuas ali no eixo z, meio que abraçando esse eixo. E elas vão formar uma figura lá no plano XY, como a gente viu nesse caso, vai formar um triângulo. Se eu não sei olhar tridimensionalmente, ali eu fiz o uso do GeoGebra para a gente verificar, a gente pode ver isso aqui, esquecer um pouquinho que a gente está no espaço tridimensional e olhar isso no espaço
de duas dimensões. Então, a gente vai pegar o plano x, y e vai desenhar o gráfico dessas equações, dessas funções aqui no plano, esquecendo que tem o z, porque o z vai ser uma coisa contínua, como se eu desenhasse aqui e depois eu esticasse, sendo paralelo ali ao eixo z. O x igual a zero, ele vai dizer que o x é sempre zero, mas o y pode ser qualquer valor. Então, a gente vai ter aqui esse x igual a zero, sendo representado por essa linha aqui em amarelo. E se a gente olhar no tridimensional, depois a gente vê que essa linha, essa reta, vira um plano. Quando a gente fala y igual a zero, quem é fixo é o y, e o x vai ficar variando. Vai ser uma linha aqui sobre o eixo x, que é essa linha aqui. E para a gente finalizar, a gente tem que marcar, a gente tem que construir esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é uma equação que depende de x e y, então a gente pode isolar, por exemplo, o y e ficar com y igual a menos x mais 1, passando esse x aqui para o outro lado. E aí eu posso desenhar esse gráfico é um gráfico de uma reta, quando a gente pensa no plano xy. Quando o x é zero, vai ficar 0 mais 1, que é 1, então vai passar aqui na altura 1. E quando o x é 1, menos 1 mais 1 vai ficar 0. Então, vai passar aqui no ponto 1 e 0. Ou seja, o gráfico dessa equação é essa reta aqui. E a região de integração vai ser sempre o que está dentro dessa limitação. Então, a gente percebe que existe um espaço limitado por essas três retas. E essa é a região que a gente vai utilizar para fazer as nossas integrais. Esse triângulo aqui. Claro que existem problemas que não vão ser só retas, vão ter parábolas, vão ter outras figuras aqui. Agora a gente vai analisar, já que a gente viu que fica aquele triângulo ali no chão, a gente vai analisar as informações que tem z. Então, a gente tem o z igual a zero e a gente tem ainda o z igual a 2x mais 2y. O z igual a zero vai representar a base, o chão ali, né? O plano x, y. Quando a gente põe só no enunciado lá, por exemplo, no terceiro caso, que eu coloquei já a integral dupla ela já está dizendo que vai ser abaixo de uma superfície até o plano xy, que é o plano z igual a zero. Nesse caso aqui, a gente quer concluir que esse plano está todo acima do plano xy, né, do plano z igual a zero, para que a gente tenha um sólido, que forme esse sólido que a gente quer calcular o volume. Então, o que eu vou fazer? Já que a minha região aqui deu um triângulo, eu vou pegar essas pontas do triângulo e ver o que acontece. Eu já sei que é um plano inclinado, e eu quero ver o que acontece nessas pontas aqui desse triângulo. Então, se o x e o y for zero, que é esse ponto aqui, o z vai ser zero, porque eu vou substituir aqui 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 0 também vai dar zero, então o z também é zero. Se o ponto que a gente for considerar é 1 e 0, a gente vai substituir o x por 1, então vai ficar 1 vezes 2, que é 2, e o y por 0. Resposta z igual a 2. E no terceiro ponto, que é esse ponto aqui, a mesma coisa. Vou substituir o y por 1 e o x por 0, e aí eu concluo que o z tem que ser 2. Então, como eu sei que o plano é inclinado e todos esses pontos ali das extremidades são positivos e são maiores e iguais a zero, esse plano vai estar todo acima do plano XY. Esse é o gráfico do sólido que a gente construiu agora. A parte aqui em rosa é o domínio de integração, é esse triângulo aqui. E a parte laranja é o plano, só que eu já fiz o corte. Desse lado aqui, então, a gente tem o corte quando o y é igual a zero, que a gente fixa o y e deixa ali o plano XZ. Desse lado aqui, então, eu fiz o corte usando o plano x igual a zero. Aqui é esse plano YZ. E aqui na frente, esse retângulo aqui é o corte feito pelo plano x mais y igual a 1. Quando a gente olha de cima, vira esse triângulo. Mas o sólido formado pela interseção, né, pela limitação desses planos, é esse tetraedro, com essa base triangular e com cortes ali nos três lados,
dados por esses planos. E aí agora a gente quer calcular o volume está associado com a integral dupla e a gente vai construir essa integral dupla. Eu trouxe aqui então as informações que a gente vai precisar. A visualização 3D do sólido a gente não precisa, a gente precisa analisar o domínio da integração e saber a função que a gente quer integrar, que é aquele plano que eu marquei ali em laranja, que é dado por essa expressão aqui. Então o volume vai ser a integral dupla desse plano aqui, que é o 2x mais 2y, dA. dA é o dx dy, só que a gente precisa decidir qual que vai ser a ordem de integração. Esse z aqui, ele vai representar a função que eu quero integrar, a função de duas variáveis. Então, a gente pode até falar que esse z é o f de x, y, porque ele é a superfície que está ali por cima da região de integração. Eu posso escolher integrar como uma região do tipo 1 ou como uma região do tipo 2. Isso é indiferente, só que tem que fazer a escolha bem certa para não perder nenhuma informação no meio do processo. Eu vou escolher fazer uma integral como uma região do tipo 1. Então, na região do tipo 1, a gente constrói uma limitação para o x que é constante, então o x está variando de 0 a 1. E a limitação aqui para o y vai ser dessa base, da função que está mais embaixo até a função que está mais em cima. Então, eu sei que o y ele vai ali do 0 até essa reta inclinada, ou seja, o y está sendo limitado de 0 até menos x mais 1. E aí, essas duas informações a gente vai jogar agora aqui na nossa integral. Então, a integral de fora sempre vai ser em relação a x, no caso de uma integral por regiões do tipo 1, porque é ela que é a constante, e a integral do meio vai ser em relação a y. E aí a gente precisa fazer essa integral usando as técnicas de integração que a gente já conhece. Então, integral de 2x em relação a y vai ser 2x vezes y, porque o 2x se comporta como uma constante. E a integral de 2y vai ficar 2 vezes y quadrado sobre 2, avaliado de 0 até menos x mais 1. Se eu substituir, eu vou substituir o y por menos x mais 1. Então, 2x vezes menos x mais 1. Aqui eu já cancelei esse 2 com esse 2 e só substituí o y por menos x mais 1, então ficou menos x mais 1 ao quadrado. Se eu substituir o y por zero, vai zerar esses dois termos, então eu nem acrescentei. Antes de eu integrar, aqui eu vou fazer a distributiva, fazer esse produto notável para ficar melhor, né? Para ficar mais fácil de a gente fazer a última integral. Então, 2x vezes menos x é menos 2x quadrado, 2x vezes 1 é 2x, menos x ao quadrado é x quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Lembrar do produto notável, vai ficar menos 2x e o quadrado do segundo, que é 1. E aí eu consigo juntar alguns termos, eu observo que menos 2x quadrado mais x é menos x quadrado. Esse 2x cancela com esse e sobra só o 1. A integral de menos x quadrado é menos x ao cubo sobre 3 e a integral de 1 é x, avaliado de 0 a 1. Se eu substituir o 1, vai ficar menos 1 terço, né? Porque 1 ao cubo é 1, mais 1. E aí eu somo essas duas frações e chego em 2 terços. A gente pode transformar esse 1 como um 3 sobre 3 e vai ficar menos 1 mais 3, que é 2, dividido pelo denominador 3. Sempre tente ajustar, né? Tentar simplificar ao máximo a função que a gente está integrando para facilitar a conta. Olha que expressão gigante que a gente tinha e que a gente transformou nisso aqui, muito mais simples de ser calculada. Essa parte algébrica, essa manipulação algébrica é fundamental. Sempre que a gente puder fazer algum ajuste, melhorar a integral, melhorar a função que a gente está trabalhando, no sentido de simplificar coisas, é melhor, porque quando a gente vai fazer um processo como integral, derivar, fica mais fácil de aplicar essa técnica. E assim a gente finaliza esse vídeo, essa resolução. A ideia era trazer problemas que aparecem, né, nos estudos de integrais duplas e trazer essa interpretação, fazer essa interpretação um pouquinho mais detalhada. Sempre precisa identificar, né, qual que é a região de integração, a gente precisa analisar qual que é a figura que forma ali no chão quando a gente olha de cima para esse sólido, identificar
identificar qual que é a base do sólido, qual que é a parte de cima do sólido. E nesse caso eu trouxe planos, né? O sólido formado por planos, mas pode aparecer outras figuras, outras equações ali que não são planos. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.